Olá, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo celular. Eu quero aqui só reforçar que você envie esse link para alguém. Existe alguém na tua família hoje que precisa receber essa palavra. Existe algum amigo seu. Existe alguém no seu trabalho. Existe alguém que você conhece que precisa receber essa palavra. Não deixe ele sem essa bênção dessa noite. Envie esse link para essa pessoa. Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, para que eles sejam abençoados, para que a graça de Deus e que essa palavra também alcance a vida deles essa noite. Nós estaremos aqui da Church Online fazendo uma série de 4 palavras acerca de promessas. Então serão 4 segundas-feiras esse mês sobre promessas. E cada segunda-feira nós abordaremos um ponto de vista sobre promessas. E você não pode ficar de fora, você não pode perder nenhum dia para você entender sobre 2022, como serão as promessas de Deus na sua vida, como Deus vai agir e trabalhar com você. Isso tudo será ministrado aqui durante essas 4 segunda-feiras, e eu quero que você seja abençoado por completo. Então não perca nenhuma segunda-feira aqui na Church Online e chame o máximo de pessoas. Nós também queremos estar entrando em contato com você, estar recebendo a sua mensagem, o seu pedido de oração. Então eu quero que você mande um oi para a gente no nosso WhatsApp, mande o seu pedido de oração. Se tem alguém na sua família que está precisando de uma oração de cura, de uma oração de libertação, de uma oração para que Deus venha abrir as portas, nós estaremos orando no final dessa palavra por cada pedido. Então envie o seu pedido, não deixe de participar, nós queremos estar entrando em contato com você. Amém? Eu quero ler junto com você no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa mensagem que eu acabei de ler aqui é o próprio Jesus falando aos seus discípulos. E eu quero que você entenda o cenário em que Jesus está transmitindo essa mensagem. Jesus havia sido crucificado, ele já teria morrido na cruz, já teria sido sepultado e já havia ressuscitado. E quando ele ressuscita, ele fica alguns dias com seus discípulos, ministrando e passando as últimas instruções antes de ascender aos céus. E uma das instruções de Jesus é essa. Ele fala da promessa do Pai e diz: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Mas que promessa é essa que Jesus está dando aos seus discípulos? Essa promessa é a promessa do batismo no Espírito Santo. O batismo que viria através do poder do Espírito Santo. E o que nós precisamos entender é que os discípulos estavam diante de uma promessa que eles não tinham uma tamanha compreensão. Porque até então, nenhum dos discípulos haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles ainda não tinham uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então, para eles era tudo novo, era uma novidade. Então, eles não tinham conhecimento do que era. A promessa de Deus para eles era uma promessa intangível, era uma promessa abstrata. Eles não conseguiam identificar algo da promessa. E não bastasse isso, existia uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Então, esse até que Jesus exige deles, que eles esperassem a promessa. E quando você vai olhar a palavra de Deus, em toda a Bíblia, não existe, em geral, promessas de Deus que tenham data. Quando você vai observar a palavra do Senhor, é muito raro ver uma promessa. É muito raro ver Deus falando com uma data, como daqui a um ano vai acontecer, daqui a um mês vai acontecer, daqui a uma semana. Em geral, as promessas bíblicas são sem data marcada. Quando você vê Deus falando com Abraão: sai do meio da tua parentela para uma terra que te mostrarei e farei de ti uma grande nação, ele não diz quando. Quando você vê Deus falando com Noé: olha, constrói para mim uma arca, que eu derramarei um dilúvio sobre a terra, ele também não diz quando. E existe uma dificuldade na nossa vida em nós esperarmos quando não entendemos o momento e a hora que vai acontecer. Porque imagine você, já é difícil esperar, você que é assalariado, você que recebe,
quando dá ali no meio do mês e seu salário só cai no final do mês, como que é difícil a espera? Você já está ansioso, você já está esperando, contando os dias para aquele dinheiro cair, você já tem planos, você já tem projetos, você já tem tudo aquilo que você vai fazer com aquilo que você vai receber. Como é difícil esperar quando você tem uma reunião marcada, quando você tem a expectativa de um projeto novo, com uma data certa. Imagine você esperar sem data nenhuma. Imagine você esperar sem nenhum ponto de referência de quando e onde vai acontecer. A promessa de Jesus foi simplesmente esperem, e não teve um quando seria. Então, nesse primeiro momento, é muito difícil para nós não deixar que a ansiedade tome conta, não deixar que as coisas dos nossos sentimentos, que tomam os nossos sentimentos, tomem conta também da nossa fé nessa esperança, da nossa fé nessa promessa. Então somos tomados por ansiedade, por inquietude, assim como os discípulos. Lembre-se de quando Jesus ia ser crucificado, e ele relata a situação aos seus discípulos. Ele diz, olha, eu vou ser crucificado, e ao final eu vou ressuscitar. Mas quando a gente olha o momento da crucificação de Jesus, os discípulos, eles parece que perdem a fé na promessa de Jesus ressuscitar. E eles se espalham. Alguns vão embora, Pedro volta a pescar. Parece que eles tinham perdido a esperança ao ver Jesus ali naquela cruz. Eles tinham deixado os seus sentimentos tomarem conta da sua fé. E não é diferente conosco. Muitas das vezes a espera faz isso, a espera gera ansiedade, a espera gera uma angústia, a espera gera uma inquietude. E esses sentimentos vão tomando conta da nossa promessa e nos impedindo de alcançar. E Deus, quando Ele fala conosco, Ele nos dá uma promessa, Ele diz, você quer a promessa, eu te dou, mas você tem que esperar. O que nós podemos fazer diante da palavra de Deus é unicamente esperar. E é muito difícil para nós entendermos isso, quando a promessa está demorando, tomados por uma ansiedade, tomados por uma inquietude. Normalmente nós costumamos tentar dar uma força para Deus, tentar dar uma ajuda para Deus, tentar resolver ou adiantar a promessa para nós. Lembra de Abraão? Quando Deus fala com ele, ele vê a sua idade sendo avançada e ele decide dar uma força para Deus, já que ele estava ficando velho, e ele pensa, não, se eu envelhecer muito, não vai ter como nascer um filho. E ele se deita com Agar, e nasce Ismael, mas Ismael não era a promessa. E Deus deixou isso claro. A mesma coisa acontece com Saul. Os inimigos de Israel cercam Israel, Saul vai para a guerra, e Deus diz para Saul, eu vou te dar os seus inimigos, junta todo o exército e faz um sacrifício diante de mim. E Saul sabia que o sacrifício só poderia ser feito pelo sumo sacerdote Samuel. Mas Samuel demora a chegar no local do sacrifício. E Saul começa a ver o exército, os soldados indo embora. E ele, movido por um sentimento de querer adiantar as coisas, ele sacrifica. E quando Samuel chega, Samuel o adverte, muito irado com ele, e diz, Saul, você ainda não entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar? Existe uma espera em toda a promessa, e ela faz parte do cumprimento da promessa. E obedecer essa espera é melhor do que qualquer atitude que você possa tomar, adiantando ela. Obedecer essa espera é melhor do que qualquer situação que você possa realizar na tentativa de ajudar a Deus. Eu sei que pode estar demorando, eu sei que você pode estar pensando que não vai acontecer, eu sei que você pode estar imaginando que já passou o tempo, mas Deus tem o tempo certo, Deus tem o momento certo, e Ele não precisa de ajuda, Ele vai fazer. Então espere, confie no Senhor. E a espera vai se tornar ainda mais difícil se você deixar que esses sentimentos tomem conta da sua vida. Esperar a promessa não é fácil, mas entenda algo. Enquanto esses sentimentos de ansiedade, de inquietude, forem maiores que a sua fé, você vai perder a promessa. Mas se você entender que a sua confiança em Deus, se você tiver uma convicção de que quem te prometeu é fiel para cumprir, é fiel para realizar, quando essa convicção for maior que o seu sentimento de angústia, for maior que o seu sentimento de inquietação, for maior que o seu desespero, for maior que o seu desânimo, quando esse sentimento de fé em Cristo for maior,
tua promessa permanecerá de pé, a tua promessa permanecerá viva. Então eu quero que você, essa noite, entenda que você precisa reavivar a sua fé, que você precisa despertar a sua fé novamente em Cristo Jesus, para que as promessas voltem à vida na sua vida e no seu futuro. Deus está aguardando o seu aprendizado, Deus está apenas esperando que você confie 100% nele, que você demonstre uma fé, como a fé de Abraão a oferecer Isaque. O interessante de Abraão é que um homem que com tantas falhas ainda se tornou o pai da fé. E Hebreus 11, versículo 17 e 18 vai dizer o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu seu unigênito. O escritor destaca aquele que recebeu a promessa. Qual a promessa? De ter um filho. Ofereceu a promessa. E esse é um dos pontos mais difíceis na espera da promessa. É quando você vê aquilo que você pensa ser a promessa, ou aquilo que até mesmo não é a promessa, passar próximo de você, mas se distanciar. Abraão viu o filho, Abraão teve o filho, e agora ele se vê na situação de ter que entregar o filho de novo a Deus. E aí vem a pergunta: eu devo abrir mão ou eu não abrir mão? É a minha promessa, é o que Deus prometeu. Como que agora ele me pede de volta? Como que agora ele pede que eu devolva isso? Será que não vai se realizar? Será que não vai acontecer? E eu quero que você entenda que deve confiar em Deus em todos os momentos, como Abraão fez. Olha o que o escritor de Hebreus continua dizendo: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. Abraão foi entregar Isaque, crendo que mesmo que ele morresse, Deus o ressuscitaria, pois Deus é fiel para cumprir a sua promessa, pois Deus é justo para cumprir aquilo que ele prometeu. O que fez Abraão subir até aquele monte e entregar Isaque foi a fé que ele tinha na promessa e na fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele diz. A fé de Abraão era maior que o seu sentimento de tristeza. A fé de Abraão era maior do que o seu sentimento de dúvida. A fé de Abraão era maior do que aquela mensagem que estava no seu coração, que estava martelando em sua mente, dizendo: olha, mas Deus não te prometeu, porque Ele está te pedindo agora. A fé de Abraão era maior do que a ansiedade dele. Foi por isso que ele conseguiu entregar Isaque, e foi por isso que Deus o honrou, de maneira que o transformou em um pai de multidões. Então entenda, a espera não será fácil, e quando Deus te pedir para renunciar, confie, tenha uma fé inabalável, tenha uma fé que consiga entregar para Deus e abrir mão, mesmo diante da situação contrária, mesmo que a razão não te dê justificativa para isso. Confie sempre na promessa e na palavra do Senhor. Deus está cumprindo promessa para aqueles que permanecem firmes, como está escrito em Romanos 4,16, que diz: portanto, a promessa vem pela fé. Estamos vivendo um ano novo, e esse ano aguarda grandes realizações de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, e nós estamos ministrando aqui na O Church, essa mensagem de que Deus está fazendo grandes coisas, irá fazer grandes coisas nesse ano. Então você precisa entender, Deus está abrindo portas para aqueles que creem, Deus está entregando milagres e sinais para aqueles que creem. Você precisa confiar em Deus, porque a promessa se realizará conforme a tua fé. A promessa vem pela fé. Quando vemos a palavra de Deus falar que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, esse ouvir não é simplesmente um escutar, mas é um acatar, é dar ouvidos, é dar importância, dar sentido àquilo que está sendo falado. É importante que você creia na palavra de Deus, é importante que você acredite nesta palavra, que vai ser ministrada ao seu coração através do Espírito Santo, através do estudo e da leitura da Bíblia. Você precisa ter esse conhecimento, você precisa alcançar essa crença, essa fé na palavra, para que você consiga então ter essa fé que vai realizar na sua vida as promessas.
Aquele que não conhece a palavra, desconhece o Deus da palavra e não acredita, não consegue permanecer esperando, não consegue ser fiel, porque não o conhece, não conhece a fidelidade desse Deus, não conhece o poder desse Deus. Então tenha em mente que a importância de você estar conhecendo a palavra do Senhor, a importância de você estar recebendo ministrações como esta, como as que virão nas próximas segunda-feira. Entenda que isso fará reavivar a sua fé, que isso vai motivar a sua fé, e é através dessa fé que as promessas se cumprirão na sua vida. Entenda, quando olhamos para a vida dos homens de Deus, quando olhamos para a vida de José, olhe para como José recebe uma promessa, recebe um sonho de que ele governaria sobre seus irmãos, seu pai, sua mãe. E José naquele momento é vendido como escravo. E posteriormente a ser vendido como escravo, ele é preso e vai por um crime que ele não cometeu. Agora imagine você a cabeça de José, que passou aproximadamente 13 anos preso em uma prisão por um crime que não cometeu. Como estava a mente dele diante de Deus? Como que você, no lugar dele, se colocaria? Você continuaria crendo na promessa de Deus? Você continuaria crendo que Deus era fiel para fazer? Você continuaria crendo que Deus ainda ia te tirar dali depois de 13 anos? Depois de tantos anos pagando um crime que não cometeu? José demonstra uma postura de quem acredita. José demonstra uma postura daquele que ainda confiava na promessa, que ainda confiava que Deus era poderoso para fazer, que Deus era poderoso para realizar. Pense, Davi é ungido na sua adolescência para se tornar o rei de Israel, e mesmo sendo ungido, ele não vai para o palácio, ele volta para as mesmas ovelhas, ele volta para a mesma situação, e só com 30 anos é que ele vai se assentar no trono, tendo que fugir de Saul, tendo que se esconder entre os filisteus, tendo que se esconder entre cavernas. Imagine só você recebendo uma promessa e sendo perseguido contra essa promessa. E parece que as coisas todas a situação está girando contra a promessa, para que a promessa não se cumpra na sua vida. Mas quando você olha para o Salmo 40, Davi escreve: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, de um charco de lodo, firmou os meus pés, colocou sobre uma rocha, em minha boca pôs um cântico novo. Muitos verão, muitos temerão e confiarão no nome do Senhor. Aquele homem que estava sendo perseguido, aquele homem que estava longe da promessa, que a promessa parecia impossível para ele, aquele que, ungido para se tornar rei, tinha se tornado o inimigo número 1 de Israel, escreve esse salmo e declara a sua confiança no Senhor, declara a sua fé na promessa de Deus. Entenda que não importa o tempo que você vai esperar. Quando José assume, a Bíblia vai dizer que ele vive até os 120 anos, aproximadamente 90 anos sendo governador. Quando Davi assume, o tempo que Davi reina de 40 anos é maior do que o seu tempo de espera. Entenda algo, e eu quero finalizar aqui lançando essa palavra sobre você. O seu tempo de espera não se compara com o tempo em que você irá desfrutar da sua promessa. O tempo em que você desfrutará da promessa de Deus na sua vida será imensamente maior do que o seu tempo de espera. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar em Deus, porque o momento chegará em que você vai poder abraçar essa promessa, que você vai ver realizar essa promessa de Deus na sua vida, e as bênçãos que virão não hão de se comparar com tudo aquilo que aconteceu. Todo o sofrimento que você está passando, tudo aquilo que você está sofrendo agora, esperando, a espera, a ansiedade, confie no Senhor, que quando a promessa chegar, quando você estiver em suas mãos as promessas, você desfrutará, e a tua alegria será maior que a tristeza de hoje, a tua paz será maior que a luta que você enfrenta hoje, a tua tranquilidade será maior que o desespero que você vive hoje. Então creia no Senhor, creia nessa palavra, creia nas promessas dEle para você. Esse ano é um ano de realizações na sua vida. Eu creio e eu ministro sobre você essa mensagem.